Ok, muito boa tarde, está no ar o nosso Ponto a Ponto. Agora são 12 horas e 26 minutos. E hoje, quarta-feira. Desde já, o nosso muito obrigado pela sua companhia. Você que nos ouve aí através das ondas da 92.5 FM, o nosso muito obrigado. Não é isso, Luiz? Exatamente, é isso mesmo, Alessandro. Aqui a informação é levada a sério e o ouvinte mais ainda, né? Antes de tudo, eu gostaria de começar o programa lhe desejando uma boa tarde também para o comandante Wederson, que está aqui conosco nas operações, e claro, uma excelente quarta-feira para você, que é o ouvinte mais legal, mais gente fina de Paracatu. Olha só, hoje é dia 19 de setembro, dia de São Januário e de Nossa Senhora da Salete. Alessandro, hoje é dia também do comprador e do ortopedista. E em homenagem aos médicos ortopedistas, nós batemos um papo com o Dr. Rogério Ferreira, tá? Mas isso aí é para daqui a pouco. Olha, hoje na história é o dia em que em 1846 foi a aparição da Virgem Maria para duas crianças na montanha de La Salette, na França. Esse lugar é praticamente um vilarejo de uma cidadezinha chamada Grenoble. Eu fui pesquisar e por acaso eu já tive nessa cidade, que é a capital dos Alpes franceses. O local lá é simplesmente magnífico. Lá fica inclusive a universidade na qual o imperador Napoleão estudou. Bom, mas isso aí, se deixar, eu fico aqui contando história até amanhã, né? Alessandro, outra coisa interessante que envolve o dia 19 de setembro, olha só isso aqui, é bem bizarro, ó. Em 1985, a cidade do México passou por um terremoto horroroso, né? Deu 8.1 na escala Richter. A coisa foi tão feia que mais de 9.000 pessoas acabaram morrendo ali naquele desastre, né? Só que o mais estranho é que exatamente na mesma data, né, no aniversário de 25 anos desse terremoto terrível, adivinha o que aconteceu? Pois é, outro terremoto. Novamente na cidade do México. Esse terremoto aconteceu no dia 19 de setembro de 2017. Dessa vez ele foi um pouquinho mais fraco, deu 7.1 aí na escala Richter, mas graças a Deus o número de mortos foi bem menor, cerca de 350 pessoas acabaram perdendo a vida aí. No outro tinham sido mais de 9.500 pessoas que acabaram perdendo a vida, né? Esse foi consideravelmente menor o número de pessoas, né? Mas, enfim, ainda assim é um grande risco, né? Coincidência estranha, né, Luiz? Algo, né, muito estranho. A gente até compreende que o terremoto, né, volte a acontecer aí no mesmo local, mas acontecer no mesmo dia é algo realmente bizarro, né? Isso, chama muita atenção da gente. Demais, esquisito, né? Bom, e você, ouvinte, tá gostando do nosso programa? Manda um recadinho aqui pra gente, o nosso WhatsApp é 99915-3332. Tá gostando? Então você também pode entrar, né, e no nosso Instagram, @pontoaponto.ptu. Bom, e hoje no programa vamos falar sobre o trânsito. Ontem teve início aí a Semana Nacional de Trânsito e nós vamos bater um papo aí com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal e também o representante da Secretaria Municipal de Trânsito, que ele já está aqui nos nossos estúdios, é o Fausto, né, para bater um papo aqui conosco. Como também hoje é o dia do ortopedista, nós fizemos questão de conversar aí com o Dr. Rogério Ferreira. Mas isso tudo você confere daqui a pouco, depois do intervalo. Então, não saia daí, fique com a gente, aqui no seu Ponto a Ponto. Ok, agora são 12 horas e 31 minutos e está de volta o nosso Ponto a Ponto. Aqui a informação é apurada e desde já um grande abraço para quem está nos ouvindo. E não esqueça, nosso WhatsApp é fácil. Anote aí, 99915-3332. O Instagram é mais fácil ainda, @pontoaponto.ptu. Lembrando que no YouTube você acompanha as edições que já foram ao ar. Agora a gente fala sobre o Comitê de Bacia Hidrográfica. Ontem foi realizada a votação para eleger o coordenador do CETOC, que é a Câmara Técnica de Ortogas e Cobranças. Essa Câmara tem certa independência dentro do CBH, pois ela cuida especificamente dos assuntos técnicos. Quem conduziu a votação foi o secretário do comitê, Adilson Ribeiro. Escute o que ele falou sobre esse assunto.
CETOC, Câmara Técnica de Outorga e Cobrança. Ela é um órgão auxiliar do comitê para subsidiar a tomada de decisão dos conselheiros. Ela é formada por técnicos relacionados à área, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, geólogos, geógrafos, enfim, pessoas com formação que têm o conhecimento para subsidiar as tomadas de decisões. Por exemplo, outorgas de grande porte que vão ter um impacto maior, o Estado de Minas Gerais repassa para os comitês dar um parecer sobre essas outorgas. Por quê? Porque os comitês que estão aqui na região, que conhecem a realidade, então nada melhor do que o comitê dar a sua participação nisso aí. E os técnicos da CETOC vão subsidiar através dos estudos técnicos, com análise profundas dessas outorgas, desses processos, para que os membros do comitê tenham tranquilidade de votar aprovando ou reprovando aquela outorga. Outra questão importante da CETOC, como o próprio nome diz, é que também são estudados os diversos fatores relacionados à implantação da cobrança pelo uso da água. Analisar os aspectos técnicos, os aspectos econômicos, os aspectos sociais, tudo é passado nesta Câmara também. Como todo órgão, precisa de ter alguém para conduzir os trabalhos, para não ficar uma coisa aleatória. Então o coordenador é importante nesse sentido, colocar os membros a par da situação, divulgar todas as atividades, os documentos, promover a interação entre todos os membros. Então ele vai conduzir os trabalhos dessa CETOC. Olha, através da votação entre o colegiado do CETOC, o eleito foi o engenheiro ambiental Tobias Vieira, que falou um pouco sobre os desafios de assumir a coordenação. Falou sobre a necessidade de trabalhar estritamente de maneira técnica, visando também a garantia da água para a zona urbana. E procurar aí maneiras de aumentar o controle do uso da água, caso seja necessário. Vamos ouvir aí o engenheiro ambiental Tobias Vieira. Na Cáritas Diocesana de Paracatu, eu, Tobias, assumi a coordenação da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança. Da agora para frente, eu enxergo que deve ser feito com muita técnica, com muita discussão junto ao Estado, junto aos usuários, com todos envolvidos ali. É claro que cada um tem um ponto de vista e um auxílio técnico a fornecer para a Câmara, e é com esse intuito que nós reunimos e vamos ouvir todos, né? Todos ali que têm um ponto de vista diferente, e o nosso parecer sempre será feito de forma transparente em um meio técnico, sem tendência, sem jogo de interesse, sem envolvimento político. E quando perguntado da importância desse trabalho para as responsabilidades do uso refletir no município de Paracatu, com certeza o nosso trabalho vai ter um viés para solver esse problema, porque a pressão do uso da água, a montante da captação da Copasa, é um problema que nós temos já instaurado. Influencia diretamente no volume de água disponível. Acredito sim que há possibilidade real de ampliar o controle técnico, porque hoje, na bacia hidrográfica do Rio Paracatu, já existem algumas estações telemétricas e nós podemos discutir meios de aumentar esse controle, como por exemplo, instalando mais estações. Essas estações telemétricas são as responsáveis pelas leituras dos corpos d'água, dentre outros aspectos que são fornecidos por essas estações. Então, com isso, nós podemos sim buscar uma rede de monitoramento, buscar trabalhos mais concisos, digamos assim. Porém, nós temos muito a caminhar. O desafio ainda é muito grande. Nós não podemos ter influências negativas e sim uma discussão muito técnica em busca de água para todos. No mais, quero agradecer o contato da mídia e dizer que contamos com o apoio de vocês para seguir em frente o nosso trabalho. Valeu. Pois é, Luiz, é muito importante, né, esses órgãos se afunilando aí, buscando aí uma resposta técnica, né, e dissolver aí os problemas, né. Nós sabemos aí que a bacia do Santa Isabel está sendo impactada, né, o pessoal já tem conhecimento disso e a gente precisa dessa solução, né. Nós não podemos pagar por deficiência, né, na água, né, de deficiência aí da Copasa aí de estar aí fornecendo essa água para a população. Exatamente. É importante lembrar que esse trabalho aí feito pelo Comitê de Bacias, ele não é somente voltado, por exemplo, à zona urbana. É todo assunto que trata da água. E inclusive uma coisa que eu perguntei ao Tobias, né? Eu falei, olha, Tobias, mas a gente sabe que mesmo de maneira técnica, infelizmente alguns órgãos acabam sofrendo influência política, né?
como é que vocês vão lidar com isso? Aí ele reforçou aí nessa fala, não, a gente não pretende seguir nenhuma influência política, até porque isso atrapalha o trabalho técnico, né? Às vezes essa influência política ela não tem a capacidade de perceber alguns problemas que são realmente ali que pontuais, estão pontuais, entendeu? Às vezes são coisas que é difícil para alguém mais leigo entender. Então é necessário essa Câmara Técnica para compreender as coisas e tentar achar uma solução para isso, né? Dissolver aí os problemas, é isso que a gente espera e a gente agradece aí ao Tobias aí, parabeniza aí por assumir aí essa pasta. Agora são 12h38 aqui no seu Ponto a Ponto e olha, a gente muda um pouco de assunto para falar sobre o Dia do Ortopedista. É hoje e é comemorado, né, o dia desse médico que ajuda a cuidar dos nossos problemas musculares, problemas de ligamentos e também de ossos. Nós batemos um papo com o Dr. Rogério Ferreira, que é ortopedista, traumatologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Nós começamos perguntando sobre as formas de se prevenir em relação aos problemas ortopédicos. Vamos ouvir o Dr. Rogério Ferreira? Primeiramente, obrigado. Eu queria também externar meus parabéns aos meus colegas ortopedistas aqui de Paracatu, principalmente aos ortopedistas da Unimed e do Hospital Municipal, que são basicamente a mesma equipe. Nós temos feito um grande trabalho aqui na cidade de Paracatu. Em relação à sua pergunta, é o seguinte, né? Existem duas fases na vida que a gente tem que fazer um trabalho preventivo, né? Porque a ortopedia é que trata das doenças ortopédicas ligadas aos músculos, aos tendões. E o trauma é o fato imediato. Então, nas doenças ortopédicas, sim, você pode fazer uma prevenção. Na infância, as doenças, as dores articulares, a famosa dor do crescimento, tem que ser feito um diagnóstico diferencial com algumas doenças que podem ser nessa idade. E também em outra fase que a gente pode fazer a prevenção é quando a gente estiver numa fase mais senil, assim sendo uma prevenção para a osteoporose e para a osteoartrose. Hoje existem vários tipos de tratamentos que podem vir a dar um melhor resultado para a pessoa quando estiver numa fase mais avançada da vida. Bom, pensando nisso, nós questionamos aí o doutor a respeito da velhice. É possível ter uma velhice com menos dores no corpo? Na verdade, todos nós vamos ter desgastes das articulações. Isso é o envelhecimento, isso é da vida, né? Mas há sim, com certeza, a possibilidade de a gente ter melhores condições, a mobilidade, para ter menos dores. Para isso, tem que estar sempre fazendo consultas com o ortopedista da sua confiança. Hoje existem tratamentos que previnem esse desgaste precoce das articulações e principalmente a prevenção, que é a atividade física. Hoje em dia as pessoas cada vez mais deixam de fazer atividade física. A atividade física é o principal fator para que você tenha uma maior mobilidade na articulação. Tá aí a dica do Dr. Rogério Ferreira, né? Atividade física é fundamental, né, Luiz? Inclusive ontem mesmo, né, o professor Fred falou exatamente isso. Sem atividade física, o corpo desgasta mais rápido, né? Não adianta aí estar suplementando o corpo, né? Tendo uma boa alimentação, se não tiver o complemento da atividade física, né? Isso. Bem, e como nós vivemos numa era onde os medicamentos estão mais acessíveis e eficazes, nós perguntamos ao doutor se o uso desses medicamentos pode ajudar a prevenir os problemas futuros. Ajudam sim. Hoje os estudos mostram que vários até suplementos alimentares atuam na cartilagem. Então hoje já há trabalhos, principalmente dos atletas profissionais, que fazem uso desses suplementos e eles que evitam o desgaste da articulação. Então isso nós já passamos para as pessoas que não são atletas profissionais, eles vão ter maior condições de movimento da articulação e com isso vão ter menos dor na sua fase da vida, né? Você fazer um controle adequado da medicação, do suplemento. Cada pessoa pode ter alergia, ela pode ter contraindicação para o uso dessas medicações ou desses suplementos, então deve sim procurar seu médico. Olha, para terminar nosso bate-papo aí com o Dr. Rogério, nós questionamos qual a demanda mais comum no dia a dia dos ortopedistas aqui de Paracatu. Escuta só o que ele nos respondeu. Olha, na cidade de Paracatu, nas outras cidades, o que nós enfrentamos principalmente são os acidentes, principalmente relacionados com as motocicletas. Hoje em dia em Paracatu, a incidência de acidentes com motocicleta é muito grande. Nós atendemos
por dia em torno de 10 acidentes com motocicletas. O Hospital Municipal, cada vez mais nós estamos com uma lotação muito grande, casos cada vez mais graves decorrentes desses acidentes de motocicletas. Então, a prevenção no trânsito é fundamental, a educação no trânsito, a mudança da lei de trânsito é fundamental. Cada vez mais as pessoas estão ficando sequeladas devido aos acidentes, principalmente motocicletas. Tá vendo aí só? O doutor Rogério acabou de pontuar um dos assuntos que a gente vai tratar no próximo bloco, que é a interferência do trânsito na saúde pública. Antes de tratarmos desse assunto, a gente queria agradecer mais uma vez a boa vontade do doutor Rogério Ferreira em nos receber e dar aí uma palavrinha aqui para os nossos ouvintes do nosso Ponto a Ponto. E dizer a você, ouvinte, que continue aqui conosco, porque no próximo bloco a gente fala sobre o trânsito. Se você está gostando do nosso programa, mande uma mensagem para nós. O nosso WhatsApp é 99915-3332. A gente vai ali tomar uma aguinha bem fresca e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Ok, agora são 12h45 e já estamos de volta com o nosso Ponto a Ponto aqui na melhor rádio do Noroeste Mineiro, 92,5, a única FM. Lembrando que você está gostando da nossa programação, mande aí uma mensagem pra gente. O nosso WhatsApp é 99915-3332. E aí, Luiz? E agora? A gente vai falar de trânsito, né? É isso mesmo, Alessandro. Olha só, ontem, teve início aí a Semana Nacional do Trânsito e quem deu uma palavrinha aqui pro Ponto a Ponto foi o inspetor José Renato, da Polícia Rodoviária Federal. Ele falou sobre o projeto da ONU em combater a violência no trânsito, falou sobre as ações, coordenadas aí da PRF em todo o Brasil e citou as fiscalizações que serão intensificadas dentro desse período. Olha, Luiz Otávio, a questão do trânsito é tão relevante que a ONU estabeleceu entre os anos de 2011 e 2020 a década de combate à violência no trânsito. Esse ano, entre os dias 18 e 25 de setembro, nós teremos uma semana inteira dedicada à segurança no trânsito. Faremos uma ação coordenada em âmbito nacional para falar sobre trânsito e o tema escolhido pelo CONTRAN esse ano é Nós Somos o Trânsito. Nós enxergamos com muitos bons olhos essa mobilização nacional e a PRF ela contribui, faz a parte dela, intensificando as fiscalizações que são voltadas especialmente para redução do número de acidentes e para a redução da gravidade dos acidentes. Quais são as fiscalizações que a PRF intensifica nesse período? Fiscalização de embriaguez, de velocidade, de ultrapassagens forçadas e proibidas, do uso do cinto de segurança e dos dispositivos de proteção para criança, dos equipamentos obrigatórios e também das motocicletas. Então, falando um pouco mais a fundo aí sobre esse trabalho específico de fiscalização, o inspetor explicou que todo esse trabalho é realizado baseado em avaliações técnicas e estatísticas. O inspetor Renato falou também sobre o trabalho preventivo através do cinema rodoviário. Olha que bacana. A atuação da PRF ela é feita com base na análise de dados estatísticos. Então nós fazemos o levantamento dos acidentes, dos locais onde há maior número, de maior gravidade e também dos horários em que esses acidentes ocorrem, quais são os tipos de acidentes, e a fiscalização ela é voltada para a redução desse número. A nossa preocupação é sempre em reduzir o número de acidentes e também a gravidade dos acidentes que ocorrem na rodovia. Além do trabalho de fiscalização, que nesse caso ele é repressivo, a PRF faz um trabalho preventivo e educativo. Na Semana Nacional do Trânsito e também no mês de maio, Maio Amarelo, nós fazemos várias palestras em escolas, em empresas, e nós também temos uma atividade que ocorre na porta do posto, que nós abordamos veículos e convidamos os condutores e os passageiros a acompanharem vídeos educativos sobre trânsito. É o que nós chamamos de cinema rodoviário. Então, a PRF atua tanto na repressão quanto na prevenção dos acidentes e da gravidade dos acidentes. E como diz o lema da Semana Nacional do Trânsito, nós somos o trânsito e não adianta nós esperarmos um trânsito melhor se nós, enquanto motoristas, enquanto pedestres, nós não melhorarmos a nossa postura e a nossa conduta para com o trânsito.
Bom, escutaram aí, né, ouvintes? É preciso ter o senso de coletividade, né? Todos nós devemos fazer a nossa parte para colaborar aí com um trânsito mais seguro. Toda vez que alguém fica embriagado aí, decide pegar o carro, existe um sério risco de que algum acidente possa acontecer, né? Já pensou, né, ter que conviver aí com peso na consciência por ter feito um mal aí para alguma família que seja num carro seguindo viagem, né? Enquanto esse outro motorista aí estava embriagado, né, Alessandro? É complicado. As pessoas têm que entender, Luiz, que depois que você sai do seu veículo, você é pedestre, né? Então, quando você quer respeito, você tem que se dar respeito também, né? E ter consciência, né, ao dirigir, né? Porque aquilo ali é uma massa, né, muito pesada e colidindo com uma outra massa e causa acidente graves, trazendo aí, pode até a morte e as pessoas, né? Muita gente acha que os acidentes fatais são na rodovia, não, na zona urbana também acontece. Acontece, né? Muito. Bom, então, Alessandro, a gente continua falando sobre esse assunto, né? Porque nós convidamos aqui o Fausto Rezende, ele que é chefe da divisão de trânsito da Secretaria Municipal de Transporte, para falar aí um pouco sobre as ações durante essa semana. Antes de tudo, eu queria agradecer, Fausto, muito obrigado, né, por você ter vindo aqui aos nossos estúdios para bater esse papo aí com a gente. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Alessandro. É sempre uma satisfação nossa poder estarmos falando sobre o trânsito e usando, né, essas oportunidades para poder estar levando para os ouvintes, para a população em geral, né, aquilo que pode ser feito e melhorado para beneficiar o usuário, tanto da via pública como o pedestre. Tá certo. Bom, Fausto, no seu ponto de vista, como é que está o trânsito hoje de Paracatu, né? Nós vimos aí que o Dr. Rogério falou no bloco anterior sobre esse alto número de acidentes envolvendo as motocicletas aqui da cidade, né? A Secretaria tem se preocupado com essa questão? O que está sendo feito para tentar sanar esse tipo de problema? Olha, Luiz, é verdade. A gente, na Secretaria, o secretário, o prefeito, né? Eles têm olhado com muita preocupação essa situação do trânsito. Nós sabemos que Paracatu é uma cidade histórica e que o trânsito em Paracatu ele não foi planejado e houve um acréscimo muito grande de veículos. Então é natural que nos momentos de pique a gente tenha e encontre um trânsito muito pesado. A gente tem buscado algumas alternativas para poder melhorar essa situação. Né? Não é fácil, né? Mas a Secretaria está fazendo alguns estudos para poder trazer uma repercussão nesse trânsito, nesse sentido. Em questões de acidente, hoje, se a gente olhar, 90% dos acidentes, a causa deles é por imprudência. Né? Então, assim, o que a gente pode fazer é sinalizar a via, né? Colocar na via o máximo de ação possível para poder estar evitando, né, um número maior de acidentes, mas o usuário, né, ele também tem que contribuir, respeitando as leis de trânsito, né, para que a nossa cidade possa ter um trânsito melhor. O senhor falava há pouco, né? A gente havia conversado a questão do problema das motos, né? Em específico, o senhor falou da imprudência, né? Muito disso se dá, inclusive, àquelas pessoas que fazem entregas, né? Não dá para culpar todo mundo, mas a gente sabe que grande parte vem disso aí, né? Eles precisam ter um pouco mais de cuidado, né, secretário? Com certeza, né? Nós hoje temos uma realidade que as motocicletas aumentaram o seu número de uma forma muito grande, né? Principalmente a questão dos mototáxis, os entregadores do comércio, né? Então eles são grandes usuários da via pública, né? Das ruas. Então a gente até apela, faz um pedido especial aos comerciantes para que possa estar conversando com seus entregadores, né, para que tenham mais cuidado, né? Claro que os acidentes a gente não pode culpar nenhum e nem outro, é uma questão geral, mas quanto maior for o cuidado, melhor vai ser o resultado. Certo. Fausto, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a zona rural, né? Antes da gente terminar, a Secretaria de Trânsito tem realizado algum tipo de ação, seja de fiscalização ou de prevenção também na zona rural? Sim, o que a Secretaria de Transporte tem feito na zona rural é as manutenções das estradas. É claro que
a gente precisa também de uma colaboração muito grande daquelas pessoas que estão usando as estradas rurais, né, no sentido de ter mais cuidado, né? Então as pessoas às vezes, por achar que está numa estrada que tem pouca sinalização ou praticamente nenhuma, tenha uma liberdade maior de estar dirigindo, né? E acaba tomando menos cuidado e consequentemente isso aí acarreta alguns acidentes. Tá certo. Ó, pra gente terminar, eu gostaria, Fausto, que o senhor fizesse aí as suas considerações sobre esses assuntos e sobre a Semana Nacional de Trânsito, né? E no mais, a gente agradece a sua participação ao vivo aqui conosco. Nós deixamos os microfones sempre abertos aí a vocês da Prefeitura, para sempre que vocês precisarem fazer qualquer tipo de pronunciamento, pode contar conosco aqui. E a gente já deixa aí um convite aberto para a gente falar sobre um outro problema numa próxima entrevista, que são a questão dos veículos abandonados, né? Que a gente estava conversando há pouco. Seria um ótimo tema para uma próxima conversa, ok? Com certeza, Luiz, estamos à disposição. Mais uma vez, a Secretaria se coloca à disposição não apenas dos veículos de comunicação, mas de toda a população, né? Dizendo que estamos lá, inclusive para receber sugestões, né? Se você que é usuário, tem alguma sugestão para melhorar, para a gente poder implementar mais o nosso trânsito, nós estamos à disposição para ouvir, é só nos procurar, né? Hoje nós estamos vivendo a Semana Nacional do Trânsito. Ela é comemorada entre o dia 18 e dia 25, e dentro dessa semana foi inserido o Dia Nacional do Trânsito, que é comemorado dia 25 de setembro. Estamos aí à disposição de vocês e de toda a cidade, né? Agradecemos a oportunidade, mais uma vez, e nos colocamos à disposição, lembrando que o trânsito da cidade é uma preocupação do nosso prefeito e também do nosso secretário. Ok, muito obrigado. E olha, só para confirmar o que o Fausto vem dizendo aí, a Prefeitura tem trabalhado com muito vigor, muito afinco nesse propósito de resolver o problema do trânsito, que nós tivemos há uma semana atrás. O secretário de Planejamento, Erasmo Neiva, ele que trouxe aqui informações falando sobre esse novo projeto de mobilidade urbana que vai desafogar o trânsito para Paracatu, vai tentar aí resolver boa parte, né, desse problema aí que impacta as vias públicas de nossa cidade. Bom, é isso aí, né, Luiz? Nós aqui do Ponto a Ponto fazemos questão de sempre mandar aí um forte abraço para você que está em sintonia com a nossa programação. Nosso programa vai chegando ao fim, né? Felizmente, mas amanhã estamos de volta. É isso aí, eu só queria mandar um abraço a todo mundo que nos ouve. Muito obrigado pela companhia, pela participação aqui. Um abraço e até amanhã. Fiquem com Deus. Ok, o nosso Ponto a Ponto de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta, se Deus quiser. Os trabalhos técnicos são de Ederson Santos, edição e reportagem Luiz Otávio Sacchi e na apresentação Alessandro Silveira. Um forte abraço a todos, uma ótima tarde e até amanhã. Fiquem todos com Deus.